Então vamos iniciar a mensagem dessa manhã. Eu vou fazer o quarto mandamento, como vou mostrar, o título é o descanso do Senhor, como está impresso aí na ordem de culto. E nós vamos ler versos 8 a 11 de Êxodo 20. Êxodo 20, versos 8 a 11. Mas antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma coisa que eu disse ao pastor Jailson que eu ia fazer, e eu quero fazer isso como um treino hoje, mas em outros domingos a gente vai fazer para valer. Nós vamos recitar os primeiros 4, tá bom? Aí você vai dizer assim, pastor, como assim? Eu não me preparei para isso. Então hoje eu vou deixar você colar. Na frente da sua ordem de culto, tem lá os primeiros 4, que você deve ver uma setinha que está direcionada para cima. Por quê? São mandamentos referentes à pessoa de Deus, não é? O Deus triuno, né? O nosso Deus. Então, quando a gente não tem outros deuses, quando a gente não faz imagens, quando a gente não toma o nome de Deus em vão, e quando a gente lembra do dia do Senhor, nós estamos falando de mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Ele. Hoje nós vamos fazer o quarto e último desses mandamentos direcionados a Deus. Então eu queria começar a citar a primeira frase que está impressa aí. Então vamos ler junto essas 4 e depois a gente vai repetir em outros domingos. E as crianças vão dar um show para a gente em determinado momento, que elas vão começar a decorar isso talvez com mais rapidez do que nós como adultos. Mas o objetivo é que ao final a gente decore essas 10 frases iniciais que representam ou que sintetizam os 10 mandamentos. Tá bom? Vamos lá? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Se você tem criança pequena, esforce-se por aprender e ajude seu filho, sua filha a decorar, seu neto, para que a gente possa recitar isso junto em domingos próximos, ok? Bem, deixe-me lembrar aquilo que a gente tem feito como série, e depois eu entro especificamente na leitura do texto de Êxodo 20, versos 8 a 11. Então deixe eu lembrar a vocês o que a gente tem feito aqui. Essa série é chamada A Lei do Amor, e eu já disse numa mensagem anterior, repetindo aquilo que o pastor Jailson havia colocado na primeira mensagem, o porquê que chama a Lei do Amor. Então vamos lá. Primeiro porque é a lei que provém do amor de Deus. Deus bondosamente não deixa a gente sem diretriz para uma vida agradável a Ele. Ele não fala, vocês têm que me agradar, e não nos dá as normas. É uma lei que provém do amor de Deus. Também é uma lei que expressa o nosso amor por Deus. Os 4 primeiros mandamentos, que a gente vai fechar hoje, diz respeito a como é que a gente ama. Por que é importante isso? Eu já disse em sermões anteriores, vou repetir. Deus diz pra gente como é que nós devemos amá-lo. Ele não pede que você tenha sentimentos que você vai adivinhar quais são, ou atitudes que você vai adivinhar quais são. E por que é importante isso? Porque tem jeito de se expressar amor fraternal, tem jeito de se expressar amor conjugal, não é? A gente expressa amor conjugal de maneira diferente do que a gente expressa amor de pai para com filho, por exemplo. Existe maneira da gente expressar amor em cada relacionamento que é ditado pelo nosso Deus, e Ele nos dá as diretrizes de como é que nós expressamos amor por Ele. E por último, é uma lei que resume o nosso amor pelo próximo. Então, quando a gente ouve falar dos 2 grandes mandamentos, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, resume os 4 primeiros. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, resume os últimos 6. E assim a gente tem um resumo da lei voltada para a ideia de amor. Lembra, a Bíblia Sagrada faz esse resumo. O que eu estou citando aqui foi dito pelo nosso Salvador Jesus Cristo, reforçado pelos apóstolos, de que o amor resume a lei. Mas se a gente falasse só de amor e não falasse de lei, nós teríamos conceitos diferenciados de amor. Alguns de vocês iam pensar muito mais em sentimentos, e o nosso conceito de amor muitas vezes é pobre. Por isso que a gente volta para o entendimento da lei de Deus para saber como é que nós amamos a Ele e o próximo. Pastor Jailson, numa mensagem anterior, disse que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com adoração a Deus. E veja em que sentido.
O primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, fala do objeto da adoração. Quem é que a gente adora? Só a Deus. O segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, é o modo de adoração. Não só temos que acertar quem nós adoramos, mas a maneira como nós adoramos. E Deus dá regras, Ele instrui o seu povo como adorar. O terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor, diz respeito à linguagem de adoração, e o pastor Jailson falou disso no domingo passado, e hoje eu vou falar sobre o tempo da adoração. Então lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, diz respeito ao tempo da adoração. Então, o título da mensagem é o descanso do Senhor. Vou pedir que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de Êxodo 20, versos 8 a 11. Êxodo 20, de 8 a 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Bem, deixa eu começar dizendo algo que eu cantei lá no começo da série e que é pertinente para a mensagem de hoje. Eu quero começar com a ideia desse mandamento ser uma ordem negligenciada. Inclusive, não é interessante que de todos os verbos que Deus poderia ter usado, ele começa com o lembra-te. Ele poderia ter dito guarda, como de fato ele diz em Deuteronômio 5. Ele poderia ter dito observe, ele podia ter dito cumpra, ele podia ter dito qualquer outra coisa, mas ele fala lembra-te. E eu acho que existe uma razão para isso. E a razão é de que a lembrança do mandamento, como está logo no comecinho no verso 8, é um antídoto para uma ordem negligenciada. Uma ordem negligenciada no decorrer da história, como eu vou mostrar daqui a pouco. Tanto em tempos passados como em tempos recentes. Só que a importância de lembrar desse dia é que o quarto mandamento fecha os 4 primeiros, que diz respeito a Deus, sendo a maneira de nós cultivarmos os outros 3. Isso aqui é interessante. O quarto mandamento, ele é o veículo que Deus deu para dizer assim, você quer não ter outros deuses diante de mim, além de mim? Então faça o seguinte, separe um tempo para ele, senão você não vai conseguir. Você quer aprender a adorar a Deus de maneira correta? Não fazendo imagem, ídolo para Ele? Então faz o seguinte, separe tempo para Ele, que você precisa aprender como é que Ele quer que você o adore. Você quer aprender a honrar o nome dEle, o nome que você carrega consigo o tempo todo? Então separe tempo para Ele, para que você reflita no que é que vida cristã se resume, o que ela representa. Então, o quarto mandamento é aquele que vai nos ajudar a cuidar dos demais 3. E eu quero mostrar aqui que se a gente não for cuidadoso no quarto mandamento, nós fatalmente teremos problemas nos 3 anteriores. E nos demais, é claro, mas nós estamos falando primordialmente do relacionamento com Deus. Fatalmente teremos problemas. Porque a gente não terá entendido o que significa o relacionamento com Deus e o que Ele pede do seu povo. Por isso eu queria começar do jeito que Deus passou para Moisés. Lembra-te. E veja só, é importante eu destacar essa lembrança, porque devemos lembrar em dias que não só a sociedade, mas até a teologia de evangélicos tem desprezado esse mandamento. Então eu preciso dizer isso. A sociedade não reconhece mais o domingo como um dia especial, mas há muito tempo. Houve tempo em que algumas sociedades espalhadas pelo nosso mundo, principalmente aqueles que foram impactados pela fé protestante, eles guardavam esse dia de maneira diferenciada. Então nós temos países que foram muito influenciados pela fé da reforma, e eles de fato guardavam esse dia era um dia distinto. Mas já faz muito tempo que isso não acontece, mesmo nessas regiões. E o nosso país tem até dificuldade de pensar nesse mandamento.
Nosso país não tem a cultura de pensar que é importante separar um dia para Deus. O representante do cristianismo, em boa parte da história brasileira, que é a Igreja Católica, ela não criou uma cultura de separar tempo para o Senhor Deus. E os protestantes os evangélicos vieram numa toada parecida. Talvez você diga assim, pastor, mas os evangélicos se unem para culto. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que esse mandamento envolve culto, mas não é somente relacionado a culto. Mas tem um problema que provavelmente auxiliou nessa negligência. É que muitos evangélicos entendem que esse mandamento não deve ser guardado. Inclusive há um argumento comum nas igrejas evangélicas ao dizer que os outros 9 são repetidos no Novo Testamento, mas esse não. Esse não é repetido. Então eles entendem que isso pertence ao Antigo Testamento. Tem aqueles que desprezam os 10 mandamentos como um todo e dizem que a gente tem que seguir a lei de Cristo, como se a lei de Cristo então fosse um pacote novo, diferente. Mas tem aqueles que até gostam dos demais mandamentos, mas especificamente o quarto, eles dizem que esse mandamento não tem mais valia. Então ele é o mandamento mais questionado em nossos dias. Por isso que é importante hoje eu trabalhar um pouco com o fundamento que nos faz guardar esse dia e como entendê-lo. Bem, se é uma ordem negligenciada, então eu preciso voltar para um fundamento muito importante, que está apresentada no texto que a gente leu. Quando Deus dá o mandamento a Moisés, ele não fala assim, eu tive uma ideia boa aqui, é nova, mas eu acho que ela é muito boa. Ele não fala isso. Quando ele dá o mandamento, ele fala assim, inclusive, deixa eu lembrar que eu já dei essa ideia lá atrás. Ele vai apelar para a criação. Ele vai dizer que, assim como Deus descansou, nós devemos descansar. Verso 11, olha lá, mostra como tal mandamento não é apenas mosaico, mas tem origem na criação. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2. Talvez isso não seja tão conhecido seu. É importante a gente destacar isso. No capítulo 1 inteiro, Deus cria o mundo e tudo que nele há em 6 dias. Aí, no capítulo 2... a partir do verso 2, diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, logo no registro da criação, no começo da história registrada na Bíblia, Deus diz, ou Moisés registra, que Deus descansou. Deus deu esse conhecimento a Moisés, que não estava lá dizendo, naquele dia eu descansei. Naquele dia eu parei de criar e eu foquei na beleza e no deleite que a minha criação proporcionava a mim. Então é importante que a gente entenda isso, porque no mandamento que nós lemos, no verso 11, fala assim, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A ideia é que a criação é fundamento desse mandamento. Se é fundamento desse mandamento, deve ter alguma coisa a ver com a nossa constituição. Isto é, não foi só uma boa ideia depois, deve ter a ver com a nossa maneira de ser. Porque Deus cria e Ele... assim que ele terminou de criar o homem no 6º dia, no 7º ele diz, vou descansar. Aí você diz assim, pastor, como assim Deus descansar? É claro que não faz sentido o descanso físico. Deus não fica de língua de fora depois de 6 dias de criação intensa. Nosso Deus não é limitado em poder. Mas tem algo importante que a gente precisa compreender aqui, olha só. Deus não precisa de descanso físico, mas resolveu separar um dia em 7 para nos chamar a Ele. O registro de Gênesis, e também a gente aprende isso posteriormente, quando Deus santifica o dia, Ele abençoa o dia. O que significa abençoar? Significa tornar esse dia distinto, um dia em que Ele queria que o homem se aproximasse dEle de maneira específica, de maneira mais direcionada. Então, Deus tem deleite na sua criação. Ele não precisa repousar fisicamente, mas Ele quer deleitar-se na sua criação e quer que a imagem dEle deleite-se em Deus.
Então, eu vou trabalhar aqui com a ideia de que Deus institui isso porque Ele quer ter prazer na sua criação e Ele quer que nós tenhamos prazer nele, Deus. E se a gente perder isso de vista, nós não vamos entender bem o mandamento. Inclusive, esse dia é um dia que para nós serve para múltiplos propósitos. Ele serve para descanso físico e ele serve também para descanso espiritual. Quando eu falo de descanso físico, o que eu quero dizer é que Deus sabia que o homem precisava de um descanso especial. Por exemplo, Deus já tinha dado descanso Deus, na lei de Moisés, vai mostrar descanso necessário para a criação. A terra era usada durante 6 anos, no 7º ano, a terra precisava descansar. Deus também fala do ano de jubileu, que era 7 ciclos de 7, em que as dívidas seriam perdoadas e as terras voltariam para os seus donos originais. Deus estava criando com essa mentalidade de 7, o conceito de que o 7º é o descanso. Em leis diferentes ele estava mostrando essa ideia de que a 7ª parte era de descanso. E como eu falei, físico, porque nós não fomos feitos para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós não fomos feitos para trabalhar. A gente precisa de descanso físico, mas não só físico. Porque físico o mundo pode até compreender. Mas Deus nos fez para descanso espiritual, isto é, para encontrarmos refrigério nele. Por isso que Jesus disse assim: o sábado foi feito por causa do homem. Deus fez isso não porque ele precisava. Ele queria ter deleite, mas ele fez isso porque o homem precisava. Era necessário para o homem. Então o primeiro fundamento desse mandamento é olhar como ele está conectado com a criação. Ele diz respeito à maneira como Deus nos fez. Não foi uma coisa criada ou que surgiu na lei de Moisés e que termina no Novo Testamento. Como eu vou mostrar, é algo que pertence à vida cristã como um todo. O mandamento fala que nós temos que tornar o dia santo, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O propósito é santificá-lo. Bem, o que é santificar? De maneira bem simples, é separar do uso comum. Em tempos do Antigo Testamento, quando alguns utensílios eram separados para serem usados no templo, ou no tabernáculo, antes de ter templo, eles estavam pegando alguns objetos, e esses objetos só poderiam ser usados na atividade cultica. Então digamos que tivesse um candelabro lá, e esse fosse do tabernáculo. Ele não poderia ser usado para outra coisa, a não ser para o tabernáculo. Por que Deus estava exigindo isso? Porque Deus queria ensinar a ideia de que algumas áreas e alguns momentos da nossa vida nós dedicamos exclusivamente a certas práticas. Deus está ensinando um princípio. Talvez você diga assim: peraí pastor, não faz muito sentido, nós não temos que ser do Senhor por inteiros. Mas nós vamos aprender aqui que ainda que nós sejamos totalmente do Senhor, o Senhor nos ensina a separar parte do nosso dinheiro, não todo o nosso dinheiro, a separar parte do nosso tempo, para que a gente tenha a compreensão de como é que nós consagramos isso ao Senhor, dedicamos isso ao Senhor. Então santificar significa separar do uso comum. E o que implica isso para o 4º mandamento? Separar não apenas algumas horas para ir à igreja, mas dedicar porção considerável de nossa semana no cuidado de nossa vida com Deus. Eu quero aqui agora desafiar você a uma coisa que você provavelmente não está acostumado a fazer. Eu tenho pincelado isso em domingos passados, mas essa é uma das melhores oportunidades que eu tenho para falar disso. Talvez você tenha sido criado ou está se acostumando a um domingo muito parecido com um domingo de ímpio. A única diferença é que talvez um outro vá para outra religião e você venha para cá. E o resto do seu domingo é igual o domingo de outras pessoas. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que tem um elemento aqui diferenciado quando Deus fala de separar um dia em 7. Um dia em 7. Ele quer que a gente compreenda que é mais do que só estarmos aqui. De que separar um dia em 7 realmente é um sacrifício, uma oferta. Eu vou mostrar que é uma oferta que tem que ser deleitosa, que tem que ser agradável. Mas é uma oferta. E é uma oferta na qual você diz assim: Senhor, esse dia eu preciso me desligar. Se eu não me desligar, eu não vou crescer no entendimento do Senhor.
Uma das coisas que os nossos antepassados muito enfatizaram, a gente lê isso no Breve Catecismo, é a ideia de que esse tem que ser um dia dedicado para atividades devocionais. Você já não se pegou dizendo assim, olha, a gente estou tentando ler a Bíblia, mas durante a semana uma correria tão grande e não consegui. Um dia que você poderia fazer. Ainda que você dissesse para mim, eu não consegui fazer isso durante a semana, tem um dia que você poderia fazer. Mas o problema é que compete com outras coisas. É por isso que você não faz. E tem outras coisas, o cuidado com a família, de ensinar a família certos valores, princípios, crenças. Talvez você diga assim, pastor, a gente está tentando fazer culto doméstico, mas é tão difícil. Tem um dia para isso. Aproveite esse dia. Talvez você diga assim, olha, pastor, eu queria tanto poder assim gastar mais tempo em oração, eu tenho negligenciado a prática da oração. Tem um dia para isso. Ah, pastor, mas eu acho que tenho que orar todo dia. Tudo bem, mas comece com esse dia. Esse dia é dedicado para que nós gastemos mais tempo com o Senhor e com as coisas do Senhor. Deus fez isso porque Ele sabe da necessidade que nós temos de voltar para Ele regularmente, consistentemente. Tem hábitos que são muito santos. Quando Deus pediu que toda a lei de Moisés fosse lida a cada 7 anos, novamente Ele queria ensinar a necessidade, a importância de voltar ao conhecimento da lei do Senhor. Quando Ele fala para você separar um dia em cada 7, é porque Ele sabe da necessidade que você tem de ser chamado de novo a segui-lo, a andar em seus caminhos. Então é um dia diferenciado, não é só 1 hora que você separa aqui. Deveria ser um dia diferente do que você e eu estamos acostumados a praticar. Entenda, o mandamento deixa muito claro que não é dia de estudo nem de trabalho. Eu incluí estudo aqui porque as crianças não trabalham, mas elas têm um tipo de trabalho, por assim dizer. Mas nós não estamos habituados a ouvir o que eu vou falar agora. Esse é um dia que às vezes é bom para recuperar alguma coisa, que não deu para fazer de segunda a sábado. Isso vale tanto para o estudante quanto para o trabalhador. E é o dia que a gente às vezes corre para botar coisa em ordem. Só que o texto fala muito claramente que esse é o dia em que você não trabalha e não faz os outros trabalharem no que for possível, no que tiver debaixo do seu controle. Olha só, verso 9 e 10. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. A ideia é que você deva separar do uso comum. Você pode dizer assim, pastor, mas trabalhar é errado? Claro que não. Estudar é errado? Claro que não. Mas Deus está ensinando a você a fazer uma coisa muito difícil. Deixa eu explicar. Deus está te ensinando a confiar que 6 dias de estudo são suficientes para passar na prova. Que 6 dias de trabalho são suficientes para 7 dias de sustento. É uma prova de confiança. Quando Deus trouxe o maná no deserto, Deus fazia uma coisa muito extraordinária com o maná. Ele fazia maná cair todo dia, o suficiente para aquele dia, porque se você guardasse para outro dia, estragava. Então todo mundo catava, segunda-feira, lá, terça, quarta, quinta, pegava só um maná do dia, porque se guardasse para outro dia estragava. Mas na sexta-feira caía um maná especial. O maná da sexta era um maná mais durável assim. Tinha algum preservativo do Senhor. Algum preservante, melhor dizendo, algum preservante do Senhor. Alguma coisa que segurava ali a validade dele. Conservante, isso. E esse conservante, ele fazia com que o maná colhido na sexta-feira, ele valesse para o sábado também. Por quê? Porque Deus não queria que colhesse no sábado. Aí você fala, mas puxa, pegar só comida. Deus estava ensinando um princípio. Foram 40 anos assim. Maná caía de domingo a sexta, e o da sexta era o único que durava para o sábado. Por que eu estou ensinando isso? Porque talvez você diga assim, pastor, mas não trabalho nenhum? Eu coloquei no slide que tem trabalhos que são necessários. É claro que a gente não pode pedir que todo mundo pare de trabalhar, porque senão a cidade viraria um caos. Tem coisas que precisam continuar apenas para preservação do bem-estar
da comunidade, não é? Tem áreas de saúde, áreas de segurança, de manutenção, que infelizmente nós não temos controlar. Mas o que eu quero que você entenda é que alguns dos nossos trabalhos são possíveis de estar debaixo do nosso controle, e a gente opta por trabalhar no domingo. E a gente opta por trabalhar porque nós entendemos que é necessário. Na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, nós fazemos porque nós não temos confiança de que vai dar sem aquele dia de trabalho. Essa é a verdade. A gente trabalha porque ou você está entupido, ou você precisa de dinheiro, e você acredita que se não trabalhar aquele dia, não vai dar certo. É por isso que eu estou desafiando a você a entender que a mesma coisa que Deus fazia com o maná, Ele também fazia faz conosco hoje em relação ao trabalho. Tem mais, Deus às vezes mostrava a importância de você confiar que todos os seus preparativos durante a semana, por exemplo, não precisassem ser feitos no sábado. Por exemplo, tem a história no livro de Números de alguém que foi colher lenha no sábado. E Deus trouxe punição a esse que foi colher lenha no sábado. Que Ele queria que houvesse uma crença, uma confiança de que não ia morrer, nem de frio, nem de fome. Que não precisava, aquela lenha não era necessária. O povo estava aprendendo didaticamente a separar esse tempo para o Senhor. Isso é santificá-lo. Agora eu sei que isso traz muitas controvérsias. Sempre foi alvo de controvérsia esse mandamento. Inclusive, hoje em dia é o mandamento mais negligenciado e o mais mal compreendido. Mas para não dizer que sempre foi o mais, eu coloquei, sempre foi um dos mais polêmicos dos 10. É aquele mandamento que até a gente que gosta dos 10 fica assim incomodado. O pastor começou a falar hoje, não gostei. Eu fiquei assim. Por quê? Porque mexe com você, mexe comigo, mexe com os nossos prazeres, diversões, amores, coisas que nós gostamos de fazer, que às vezes atrapalham isso. Agora veja alguns dos elementos que compõem essa controvérsia, não só hoje, mas em tempos passados. Atualmente vemos tanto o exagero no cumprimento do mandamento, quanto o desprezo por guardar um dia. Eu vejo gente que é legalista. Nós conhecemos, por exemplo, aqueles que não só guardam o dia determinado de sábado, os adventistas são defensores árduos disso, mas eu vejo que o pior problema não é o guardar o sábado, é a maneira como ele é guardado. Esse é mais sério ainda. Por quê? Quando, por exemplo, eles se abstêm de receber dinheiro, para dar a impressão de que eles não trabalharam. É levar isso a regras que são tão detalhadas que parecem legalistas. Por quê? O mandamento fala para não trabalhar. Mas se você chegar para um adventista que normalmente é apegado a essas regras, ele vai dizer, está aqui, eu precisava de pagar. Não, hoje não, por favor, me pague amanhã. Quando nós chegamos a esse nível de especificidade, muitas vezes nós somos legalistas, mas tem outras perguntas que eu sei que você poderia fazer. Pastor, pode isso, pode aquilo, e tal coisa, quebra. Normalmente quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente corre o risco de chegar num legalismo. Normalmente quando a gente faz essas perguntas, a gente corre o risco de chegar num legalismo. Por outro lado, tem aqueles que dizem assim, não pastor, desculpa, o senhor está falando de guardar um dia, mas para mim todo dia é dia do Senhor. E normalmente quem fala isso não guarda nada. Porque é a mesma coisa que dizer que todo dinheiro é do Senhor. Por isso que eu não acredito em dízimo, pastor, todo dinheiro é de Deus. Na maioria das vezes significa não dar nem 10%. Por quê? Porque o nosso coração é mau. A orientação é apenas para ajudar-nos a nos voltar para o Senhor, a nos desprender de duas coisas que são preciosas para nós, dinheiro e tempo. É isso que Deus está fazendo. Deus está ensinando a gente a desprender de uma coisa que a gente preza muito. Dinheiro e tempo. E normalmente quando a gente fala que tudo é do Senhor, a gente não dá para o Senhor mais do que aquilo que o Antigo Testamento nos orienta. Então eu estou ensinando isso porque nós temos gente que é legalista, e nós temos gente que parece que desprezam a lei totalmente, são os antinomistas, os dois opostos. E esses dois opostos estão presentes hoje em dia. Assim como nos dias de Jesus tinha gente que deturpava esse mandamento. Os escribas e fariseus se tornaram tão obcecados com a observância meticulosa do mandamento, que eles se tornaram escravos do sábado. Eles se tornaram escravos e eles impunham isso aos outros. Vou fazer menção a histórias daqui a pouco em que eles exigiam dos outros uma observância tal que ninguém conseguia. E até os discípulos de Jesus foram criticados por não observarem de acordo com o padrão deles. Então,
eu sei que ao falar desse mandamento a gente está entrando num dos mais debatidos, mais controversos. Mas eu não quero me furtar a fala dele. Porque eu creio que tem verdades preciosas que a gente já precisa aprender, que nós temos negligenciado. Por exemplo, esse mandamento não só está ligado à criação, mas ele também tem um caráter de redenção, que é muito bonito. Observe só isso aqui. Se em Êxodo 20 Deus nos ensina a olhar para a criação, a repetição dos mandamentos em Deuteronômio 5 apontam para a libertação do Egito, para que tal dia seja libertador aos servos. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5 é a segunda vez que os 10 mandamentos são lidos ao povo, no final da caminhada no deserto. E eles são repetidos quase ipsis literis. No quarto mandamento tem uma mudança significativa, é por isso que eu quero ler. No versículo 15, ao invés de apontar para a criação, ele aponta para a redenção do Egito. Olha lá. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ao invés de ligar com a criação, ele liga com a libertação do Egito. Tem um princípio muito bonito que a gente precisa compreender aqui. Nós não guardamos esse dia só porque nós fomos criados para isso. Nós guardamos esse dia porque nós somos remidos para isso. Entendeu? O dia não tem a ver só com a maneira como Deus nos fez, mas a maneira como Ele nos conquistou de novo. É um dia que tem que expressar coisas próprias da redenção. É por isso que Ele ordenou que não fizesse o servo trabalhar. A ideia de que Ele libertasse até o escravo dele de ter que trabalhar, porque era um dia que expressava redenção. Olha só que bonito. Tal dia associado à redenção é expandido por Cristo tanto em trazer liberdade das aflições, quanto liberdade da morte. Deixa eu explicar isso aqui. Você sabe que Jesus Cristo ressurgiu no primeiro dia, e daqui a pouco eu vou mostrar como esse dia virou o dia de descanso para os cristãos. Mas o que ele está fazendo na ressurreição? Ele está trazendo liberdade a você e a mim. Ele está mostrando que o descanso que ele traz é um descanso da morte. É por isso que ele ressurge e diz que ele é a primícia dos que dormem. Mas tem uma outra coisa que eu preciso destacar. Jesus fez questão de fazer várias curas no primeiro dia, no sétimo dia, que era o sábado. De propósito, ele queria ensinar que a vinda dele era o início de um descanso. Deus estava tirando um pouco das aflições. Jesus Cristo estava libertando aqueles que o buscavam das suas aflições, dos seus sofrimentos. Então olha que interessante, esse dia é um dia que nós expressamos a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez desse dia um dia distinto. Quando ele curava no sábado é porque ele queria mostrar a libertação que ele trazia. Quando ele ressurgiu no domingo ele queria mostrar a libertação da morte que ele estava trazendo. E a morte é considerada o último inimigo. Está lá em 1 Coríntios 15. Então você percebe isso? Se eu te pergunto no domingo de manhã, tudo bem? Com todas as aflições que você passou de segunda a sábado, esse é um dia de dizer assim, tudo bem, pastor. Porque é o dia de lembrar que eu tenho libertação em Jesus Cristo. Que Ele me traz descanso. Ele traz repouso para a minha alma. Está tudo bem, pastor. Não é pode não ser um tudo bem assim, tudo bem! Mas está tudo bem. Esse é o dia que eu me lembro de que está tudo bem. Eu tenho descanso em Jesus Cristo. Eu sei que essas coisas aqui são temporárias. Ele já mostrou para mim que um dia Ele vai me livrar de todas as minhas aflições, inclusive dos efeitos da morte. É isso que esse dia representa. Não só a maneira como fomos criados, mas a maneira como nós fomos remidos em Jesus Cristo. Tem mais. Jesus mostra o que é próprio fazer nesse dia. Jesus mostra que esse é um dia de descanso e Ele explica o que Ele quer dizer por esse dia de descanso. Veja só, o quarto mandamento é um dos mais trabalhados por Jesus, mostrando a importância de entendê-lo corretamente. Quando eu converso com pessoas que falam assim, Heber, desculpa, eu tenho uma posição diferente, eu acho que Deus não repete o quarto mandamento. Eu já conversei com pessoas que dizem, não há mandamento no Novo Testamento que diga respeito ao quarto mandamento. Além disso ser uma inverdade, porque Deus ordena que nós separemos tempo e nos ajuntemos para cultuá-lo, tem um outro aspecto. Jesus não só
não é que ele não falou desse mandamento. Não é nem que ele falou pouco. Ele falou mais desse do que dos outros. Ele falou tanto que se você não enxergar, seus olhos estão vendados. Ele falou muito desse mandamento. Esse mandamento era tão mal entendido que foi um dos que ele mais confrontou, mais bateu, para que os fariseus compreendessem o legalismo deles. Eles haviam transformado o mandamento numa coisa completamente legalista, de obedecer regrinhas. Por exemplo, os fariseus, eles tinham regras que diziam respeito a quantos passos dar nesse dia de sábado. E se você passasse dos passos, você poderia quebrar a lei do Senhor. Tinha coisa até absurda, que eles burlavam a lei. Diz que você não podia viajar tanto, senão você quebraria. Então, eles viajavam antes, olha só que absurdo. Eles viajavam antes do dia de sábado, botavam alguma coisa pessoal deles para dizer que lá era casa. Eles podiam viajar até lá e um pouquinho mais. A esse ponto de legalismo. Que aí eles não teriam andado muito distante da casa. Eles teriam ido para um contexto, alguma coisa pessoal deles debaixo de alguma árvore, que era a casa. Então eles deram o número certo de passos. Depois eles continuavam para dar mais um número certo de passos. Chegava a esse ponto. Então dá para você entender por que Jesus Cristo chega diante deles tão duramente confrontando a guarda desse mandamento. Mas Jesus não está desprezando. Jesus está mostrando o que ele significa. O que ele representa um descanso que eles não haviam entendido. É claro que Jesus Cristo não repete tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento. Por exemplo, eu já expliquei aqui que no Antigo Testamento existiam leis de natureza diferentes. Tinham leis que eram cerimoniais, diziam respeito ao culto ao Senhor, leis civis que regiam o Estado de Israel, e as leis morais que nós entendemos que estavam por detrás das duas primeiras e continuam perenemente. Bem, no Antigo Testamento não tinha separação, lei era lei. Se você obedecia uma lei civil, era lei. Se você obedecia uma lei cerimonial, era lei. Lei moral era lei. Tudo era lei. Então, quando Jesus Cristo vem, ele mostra que esses elementos cerimoniais e civis, eles perderam a sua necessidade. Eles eram apenas didáticos para ensinar os princípios eternos da lei moral. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, algumas coisas aplicadas no Antigo não valem mais. Por exemplo, eu citei o caso de Números. Está aí no slide, Números capítulo 15. Em Números tem uma história de alguém que vai pegar a lenha no dia do sábado e ele é punido com morte. Você fala, que absurdo, mas Deus já tinha dado vários alertas. Aquilo lá era uma afronta a Deus. Aquilo já tinha passado muitos anos, já tinha ficado muito claro que esse é um dia de destino. Toda semana não chovia maná, não descia, melhor dizendo, não aparecia maná no sábado. Então já estava muito claro, muito ensinado, e Deus pune severamente. Essas coisas não são reafirmadas por Jesus Cristo. Então ele nos livra desse rigor mosaico, porque agora ele quer nos ensinar o princípio, partindo do pressuposto que nós temos exemplos suficientes para entender a importância desse mandamento. Agora, ele se diz o Senhor do sábado. Ele fala, o sábado foi feito para o homem. Eu sou o Senhor, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E o que o Senhor do sábado faz? Ele ensina que se trata um dia para a prática de misericórdia, como resposta à redenção. Essa é uma das coisas mais negligenciadas nossas. E eu quero fazer referência a esse texto. Em Mateus e nos textos paralelos, Mateus 12, em textos paralelos, Jesus Cristo pergunta assim, é lícito curar no sábado? E aí todo mundo, preocupado que se dá uma resposta, Jesus dá uma atravessada nele, né? Então todo mundo fica quieto, aí ele vai lá e cura. E ele diz assim, que absurdo vocês não entenderem isso. Se um gado de vocês, se um animal de vocês ficar preso em algum lugar no dia de sábado, vocês vão lá libertar. E por que vocês têm essas regrinhas de não cuidarem daquilo que é da necessidade que o outro tem? Por que quando é interesse próprio vocês fazem isso? Usando 2 pesos, 2 medidas. Jesus confronta e ele faz questão de praticar a misericórdia. Praticar a misericórdia. Então o que eu quero ensinar com isso? Eu quero que você e eu entendamos que esse não é um dia de ócio. Esse é um dia de outro tipo de descanso. Não é um dia de sofá e controle remoto e bebida refrescante. Você pode sentar no sofá, tá? Você pode descansar fisicamente. Você pode tomar uma bebida refrescante. Não estou dizendo que isso é errado. Só estou mostrando que a gente tem um conceito de descanso igual um homem sem Cristo. Igualzinho.
Se você fala, não, domingo é um dia especial para mim, domingo eu boto o pé na mesinha da sala, pego lá uma bebida bem refrescante e controle remoto na mão. Não é muito diferente daquilo que os outros fazem. O descanso que Jesus ensina não era um descanso de ócio. É um descanso de quem socorre aqueles que têm aflições. Por isso que Jesus curou tanto no dia de sábado. Por isso que ele fez questão de mostrar que esse era um dia de socorro. E eu queria desafiar você. Quando a gente fala aqui do projeto Aliança, que tem os cultos segunda e quarta, segundo e quarto domingos, nós estamos tentando desafiar você a compreender que se você disser assim, ó, tem uma semana muito cheia, eu gostaria de ajudar, mas eu não posso. Pode sim, é que você não quer fazer no dia designado para isso. Pode. Eu sei que é cansativo, eu sei que é corrido, mas você pode. Uma questão de priorizar. É um dia que você devia separar para cuidar de pessoas. E cada um pode cuidar de maneira diferente. Talvez seja o dia em que você vai bater um papo com aquele seu amigo que está passando por problemas, você vai ouvi-lo e aconselhá-lo na palavra. É um dia ótimo para isso. Talvez seja o dia em que você vai socorrer alguém que tem necessidades físicas. Talvez seja o dia em que você vai ter que exortar alguém que anda pelo mau caminho. É um dia perfeito para isso. É um dia de misericórdia. E por que a gente tem que mostrar misericórdia? Porque Jesus mostrou misericórdia para conosco. Ele nos libertou, esse dia representa a redenção para a gente. Então é um dia que nós temos que espelhar a redenção de Cristo para outros. Por isso que eu queria que você entendesse que esse dia poderia ser repleto de outras atividades que você e eu temos negligenciado. Breve explicação do porquê esse dia é transformado de um sábado para o domingo. Aqueles reformados que têm estudado esse assunto, aqueles que têm procurado entender esse assunto com mais propriedade, dizem que Deus não designou perenemente o dia sábado, mas um dia em 7. Aquilo que é eternamente válido é a ideia de separar um dia em 7. É por isso que isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Esse é o aspecto essencial do mandamento, e não um dia determinado especificamente. Com a ressurreição de Cristo, é lógico, a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. Lá em Atos 20, 1 Coríntios 16, fala que no primeiro dia da semana a igreja se reuniu. Ela passou a fazer dessa prática algo comum. E é por isso que a igreja cristã, desde os primeiros dias, não foi invenção de Constantino, se você já ouviu essa explicação antes, desde os seus primórdios, entendia que esse dia era um dia diferenciado. Aí talvez você diga assim, pastor, mas se eu não puder ter o dia de domingo, talvez o seu trabalho dificulte isso. Eu posso fazer outro dia em 7 ser o dia do Senhor? Em tese pode, mas tem uma grande dificuldade. É que nós temos dificuldade de fazer as atividades próprias desse dia no seu dia de descanso. Às vezes é difícil achar pessoas com quem você pode adorar ao Senhor. E esse é um dia de deleite para a nossa alma, de adoração pública. Esse é um dia que talvez você tenha dificuldade de entrar em contato com outros. Por isso que eu, quando converso com pessoas, me esforço por desafiar você a dedicar esse dia, a fazer desse dia um dia diferenciado. Se for domingo, melhor, porque assim esse vai ser um dia em que você vai, junto com o povo de Deus, guardar esse dia. Esse é um dia perfeito para comunhão. Gente, eu já falei isso para alguns de vocês, mas eu queria deixar isso aqui registrado publicamente, vai ter até no vídeo. Eu e minha família somos muito abençoados na vinda para Limeira, porque eu gasto tempo com vocês. Mas eu não quero que isso seja visto só como a coisa que o pastor faz, a coisa que vocês precisam fazer. Esse é um dia para a gente gastar tempo uns com os outros, para a gente conversar coisas santas, para a gente gastar tempo socorrendo alguém que precisa, para a gente gastar tempo ouvindo alguém que está triste, para a gente gastar tempo solucionando possíveis problemas na nossa comunidade. É isso que eu gostaria que você entendesse. Esse é um dia especial e você tinha que aproveitá-lo. O fato de nós termos só culto dominical não é para você sair daqui e fazer o que você bem quiser, como qualquer outra pessoa sem Deus faz. Não é o dia para isso. Por isso, eu quero terminar fazendo algumas aplicações e mostrando isso. Olha só, esse descanso é deleite. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Esse mandamento não deve ser martírio.
Para alguns de vocês, talvez o que eu esteja dizendo assim está batendo, que você fala, pastor, vou ter que mudar algumas coisas da minha casa. Faz 30 anos que eu faço desse jeito. Mas eu não queria que você visse isso como martírio, eu queria que você visse isso como deleite. Tal prazer não se encontra em cuidar dos próprios interesses ou fazer a sua própria vontade, mas em deleitar-se em Deus. Isaías 58 é um texto lindo, se eu pudesse eu pregaria só em Isaías 58, em que ele fala de encontrar deleite no Senhor. É um dia de prazer, porque é um dia de nós termos prazer em quem é a fonte inesgotável da nossa alegria. Então tinha que ser um dia para a gente gastar-se pelo Senhor e para o Senhor. Agora deixa eu explicar de maneira bem prática. Nosso deleite não está em ser um dia para compras ou lazer, mas devoção e misericórdia. Deixa eu explicar isso aqui. Eu quero que você entenda, e eu espero não ser interpretado erroneamente aqui. Quando eu falo que não é um dia para compras ou para prazer, para diversão, não significa que a gente tenha que ser legalista em relação a isso. Veja só, se eu dissesse que não é um dia para compras e aí um pregador viesse de fora e ele precisasse abastecer, eu dissesse, não, meu irmão, não pode abastecer. Seu carro consegue vir daí aqui sem abastecer, para você não descumprir o mandamento? Eu estaria sendo legalista. Não é isso que eu estou falando. É porque domingo na nossa sociedade é um dia que você faz as coisas que você não teve tempo de fazer de segunda a sábado. Eu queria que você entendesse que não é um dia para a gente fazer as outras coisas como todo mundo faz. É um dia dedicado para quem é mais precioso para nós. Assim como o lazer, eu não quero ser legalista e dizer assim, a sua criança não pode jogar jogo. Aí você vai ter que fazer uma ginástica porque ela não pode brincar com o brinquedo dela. Não é isso, não é legalismo que eu quero dizer. Mas não é um dia focado em prazer, não tem que ser. Mas o nosso país criou essa cultura, é muito difícil a gente fugir disso. É um dia recheado de diversão. É o dia da diversão na nossa cultura. E olha só o que é ser contracultural, é dizer assim, eu gosto de todas essas coisas, mas eu não posso focar o meu dia nisso. Meu dia precisa ser distinto. Precisa ser distinto. Ele é um dia de mostrar amor por Deus e amor pelo próximo. Por isso que eu falei de devoção e misericórdia. Os puritanos usavam uma expressão muito bonita. E eu amei quando eu aprendi essas coisas, anos atrás. Eles falavam que era o dia de feira da alma. Talvez você não entenda isso, porque para nós feira é comprar fruta lá no dia da semana que tem perto de casa, né? Mas o dia de feira em tempos passados era o dia em que você ia fazer compras para bastante tempo e era o dia que você ia se divertir. Só que o que eles estão dizendo é o dia de feira da alma, é o dia que você vai adquirir coisas preciosas para a sua alma e você vai ter deleite no Senhor. Então, em vez de você ir para a feira, literalmente, eles estavam falando, era o dia de feira. Pensa em feira como aquelas feiras antigas, sabe aquelas feiras mundiais? Era o lugar onde você ia comprar novidade, era o lugar onde você ia se divertir. É isso que eles queriam dizer. Domingo é o dia em que a minha alma se deleita. É o dia em que a minha alma adquire coisas preciosas. Por último, descanso eterno. Nós já lemos em Hebreus 4, que os que creem já entraram no descanso, todavia resta um descanso sabático para o povo de Deus. A ideia é que Jesus Cristo foi aquele que já entrou no descanso. O versículo 10 está impresso aí na nossa ordem de culto, fala, pois todo aquele que entra no descanso de Deus. Na verdade, esse todo aquele não é a melhor tradução, está falando de aquele que entra. Aquele que entra, e aquele que entrou no descanso de Deus, está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. A base do repouso futuro está na obra de Cristo, o qual conquistou o direito de entrar em seu descanso, e nós entramos por causa dele. Deixa eu explicar o que isso significa. É que toda vez que a gente vem para cá, e a gente gasta um dia diferenciado, em que a gente esquece um pouco o nosso trabalho, nosso estudo, nossas preocupações semanais, a gente tem um antegosto do que a gente vai ter com o Senhor Deus para todo sempre. Um antegosto. É como se você tivesse uma entradinha aqui. E você dissesse, nossa, que boa essa entrada, hein? Eu quero ver o prato principal. Anseio por comer o filé que vem. Porque aqui é antegosto. É apenas um vislumbre. Mas por que a gente agora, ao invés de terminar a semana no descanso, nós começamos no descanso? Estranho, não é? Faz todo sentido você trabalhar 6 dias e no 7º você descansar. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. Eu creio que Jesus fez isso de propósito, para ensinar que agora a gente começa a vida no descanso dele.
Não é legal pensar que você já começa a semana bem? Para alguns de vocês, por causa da nossa mentalidade formatada conforme o mundo, a semana começa amanhã. Tenho novidade para você, a semana começou hoje. Você começa a semana no melhor dia dela. A semana começou hoje. Amanhã chama segunda-feira, não primeira-feira. Não é? A semana começou hoje. E porque começou hoje, nós começamos bem, nós entramos no descanso em Jesus Cristo. Então a gente gasta o resto dos nossos dias deleitando naquilo que nós temos nele. Essa é a mentalidade do cristão. Ele já entrou, ele entra nos seus dias de trabalho com alegria e confiança, porque ele já tem descanso em Cristo. Aplicações. A sociedade e a igreja. Eu tenho feito isso domingo após domingo e o pastor Jailson também. Para a sociedade é interessantíssimo nós falarmos isso aqui. Por quê? Porque nós vivemos numa época em que homens vivem agitados em seus trabalhos e prazeres e precisam parar de correr atrás do vento. Deixa eu explicar isso aqui. Eu quero que você compreenda como a lei de Deus, ela é útil não só para o povo de Deus, mas até para ferir o coração do homem sem Deus. O homem sem Deus acha que pelo muito correr ele vai produzir coisas. Tanto é que algumas pessoas não param de trabalhar. Daí que vem tanto falar em estresse há tantos anos. Ou senão ele vive atrás dos prazeres. E ele não percebe que ele se intoxica de tantas coisas e ele não encontra paz. O ponto é que o quarto mandamento é um ótimo gancho para a gente dizer para ele porque que ele vive correndo atrás do vento. Seja nos seus trabalhos ou nos seus prazeres, ele busca incessantemente fonte rota, cisterna rota. A sociedade precisa ouvir isso. Vocês não têm descanso. E a igreja precisa aprender isso. Por quê? Porque esse mandamento, dentre outras coisas, fundamenta uma teologia do tempo. Eu quero dizer com isso é o seguinte, é que quando a gente fala para as pessoas que nós temos aprendido a usar esse dia de maneira especial, nós estamos ensinando para ela que eu não só administro meu dinheiro para honrar a Deus, mas eu administro meu tempo também para honrar a Deus. Tinha muita coisa que eu queria fazer hoje, mas esse é um dia especial. É por isso que eu vou fazer outras coisas, que trazem deleite para minha alma e me ensinam a organizar bem o meu tempo. Tem uma teologia do tempo que pode ser desenvolvida a partir desse mandamento. E uma palavra final para os líderes. Quando esse mandamento é dado, fala para que o líder não conduza sua esposa, seus filhos, seus servos, animais no trabalho. Por quê? Porque é importante nós entendermos que nós líderes não só conduzimos a nossa vida, mas a nossa casa a um dia distinto. Eu queria terminar conclamando você, líder do lar, a conduzir não só a sua vida, mas a vida da sua família a um dia distinto, a um dia separado para práticas que reforçam nosso amor por Deus e nosso amor pelo próximo. Vamos orar. Sei que há muitos desafios, mas nós vamos pedir a Deus. Senhor, o que eu falei hoje é muito estranho para a maioria de nós. Ouso dizer que todos nós aqui temos alguma dificuldade com esse mandamento. Mas isso só evidencia como nós temos no tempo algo muito precioso para nós. Nós julgamos que o tempo é tão precioso que a nossa cultura chama tempo de dinheiro. Nós nos apegamos ao tempo de uma maneira idólatra. E temos dificuldade de separar um dia para o Senhor, para as coisas relacionadas ao Senhor. Por isso nós queremos pedir que o Senhor nos corrija. Nos corrija, Senhor, amorosamente. Faz-nos entender como esse dia é distinto, é separado, é especial. E ensina-nos a gastar-nos pelo Senhor e para o Senhor, sabendo que Ele vai trazer deleite às nossas almas. Que esse dia seja visto não só como um dia de descanso físico, o que é bom, Senhor, mas um dia de descanso para a alma, que é também muito importante. Então, ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo a voltar-se para o Senhor. Que os nossos domingos aqui no culto pela manhã sejam só o começo de um dia especial para a nossa vida e para a vida da nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.